Olá, meus amigos, meus irmãos, você que está participando em grupo, você que está participando com a sua família e você que está participando deste momento sozinho, vendo esse vídeo, essa mensagem em outro momento qualquer. Meu desejo é que esse tempo seja um tempo de edificação para a sua vida. Nós estamos numa série de ministrações sobre oração e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre aprendendo a ouvir a Deus. No Salmo de número 81, verso 8, o salmista diz: Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei, Israel, se me ouvires. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Portanto, eu os deixei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu sei que todos nós queremos apresentar a Deus o nosso melhor. Queremos dar a Deus a nossa melhor música, os nossos melhores instrumentos. Queremos embelezar o prédio da igreja, construir grandes prédios que muitas vezes são verdadeiros monumentos. No entanto, o maior desejo de Deus na igreja é ser ouvido. A coisa que Deus mais quer da igreja é ser ouvido. Nós precisamos ouvir a Deus por algumas razões. E por que é tão importante nós ouvirmos a Deus? Primeiro, porque é uma forma de nós recebermos direção de Deus. Jesus, ele como grande pastor, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós precisamos seguir as direções de Deus. Sabe por quê? O pastor Jeremias, ele diz uma expressão interessante. Ele diz: Deus entende de tudo. Deus sabe de tudo. Deus sabe como se conserta um carro melhor do que ninguém. Deus sabe como se dirige uma empresa melhor do que ninguém. Deus conhece de anatomia melhor do que qualquer médico. Deus conhece de economia melhor do que qualquer economista. Deus sabe de administração de governo melhor do que qualquer um. É por isso que é muito comum pessoas que ouvem a Deus, que buscam a Deus, procurar a direção dele nos momentos mais críticos da sua vida. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que nesses tempos de crise, de pandemia, e a empresa passando por uma série de lutas e dificuldades, ele então decidiu orar a Deus e parou um tempo para ouvir Deus. Ele me comentando as estratégias que Deus ia dando para ele na medida que os negócios iam acontecendo, os cercos iam se fechando, a economia ia se fechando, a crise ia se instalando. Ele chegava com ideias diferentes que vinham ao seu coração depois de um tempo ouvindo a Deus. Ouvi um depoimento de um médico certa vez, falando de um momento em que ele estava com uma pessoa e na mesa de cirurgia, e chegou um momento que ele sentiu que ele estava perdendo aquela pessoa. Como médico, que tinha um compromisso muito grande pela vida, ele, naquele momento, ele se sentiu frustrado, derrotado. Foi então que ele inclinou a cabeça e parou para ouvir Deus. E naquele momento, Deus falou ao seu coração. E ele fez algo que não existe dentro da literatura médica. E ele conseguiu estancar o sangue daquele paciente, depois de ter esgotado todos os recursos, com super bond. E ele então falou que no relatório não podia colocar isso, porque isso não faz parte da terapia. Mas naquele momento, foi um momento que Deus falou ao seu coração, porque Deus entende de tudo. Por isso nós precisamos ouvir Deus. É tão importante ouvir Deus, porque isso demonstra uma forma de intimidade. É interessante que
a voz de Deus ela é inconfundível para aqueles que andam com Deus. Tempo que trabalhei com gado, estive vendo em currais, chegava sempre cedo aos currais e lá vendo o vaqueiro, ele chamava uma vaca pelo nome lá no meio de um rebanho muito grande e ela deslocava do meio daquele rebanho e vinha guiada pela voz do vaqueiro até passava naquela porteira, era a vez, era o momento de tirar o leite daquela vaca. Interessante que se uma outra pessoa chamasse pelo mesmo nome, ela não viria. Sabe por quê? Porque era uma voz que ela não conhecia, apesar de citar o mesmo nome. Assim são aqueles que aprendem a ouvir a Deus. Eles têm a voz inconfundível de Deus em seus corações. Eles sabem quando é Deus que de fato está falando. Uma outra coisa, porque nós precisamos ouvir a Deus, porque é uma forma de pertencimento. Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. São minhas ovelhas. A gente sente que pertence ao Senhor. Lá em Êxodo 19:5, o Senhor diz, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, então sereis minha propriedade peculiar. Deus sabe os que são deles. Jesus disse para os fariseus, vocês não me ouvem porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas, Jesus disse, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e ninguém pode arrebatá-las de minhas mãos. E é também importante a gente ouvir a Deus, porque é uma forma também de Deus nos ouvir. A gente aprende oração, que oração é falar, é pedir. Mas esse é um nível de oração muito superficial. Oração não é somente falar, oração é inclinar o ouvido também para ouvir, porque oração é um diálogo. É um tempo de conversa com Deus e nessa conversa você fala, mas também ouve. Olha, tem muitos fatores que podem nos impedir isso. Entre eles, impedir que ouçamos a Deus. Entre eles, pecado. O pecado, ele põe uma barreira. Porque quando a pessoa está no pecado, ela põe uma barreira entre ela e Deus. Ela não quer mais ouvir a Deus, na verdade. O pecado faz essa separação entre nós e Deus, de maneira que a gente não consegue ouvi-lo, porque a gente está tão envolvido com o que é errado, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Outro problema é por não estar atento. São muitas distrações, muitas coisas acontecendo e às vezes nós nos perdemos nisso. Nós não conseguimos entender o que Deus está falando porque nós não estamos com atenção ao que Deus está falando. Tem muitas vozes falando e a gente perde aquele momento de estar ali com Deus, de dar total atenção a Ele. É por isso que Jesus disse, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que esse é um momento de intimidade, esse é um momento exclusivo, esse é um momento que você precisa desligar de rede social, esse é um momento somente seu e Deus. E às vezes o que também nos impede é quando fechamos os ouvidos para Deus. Em Jeremias 16:10 diz assim, a quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Tem gente que simplesmente se faz surdo. Ele tapa os ouvidos para não ouvir. Não é falta de Deus falar. O problema é que a pessoa já decidiu não mais ouvir a Deus. Então essas coisas bloqueiam o Deus falar aos nossos corações, à nossa vida. Como é que nós podemos ouvir a Deus? Primeiro, nós podemos ouvir a Deus no nosso espírito. Ele fala conosco. É aquela palavra inconfundível dentro do nosso coração que a gente sabe que é Ele. Que a gente entende que é Ele falando. De uma outra forma é através de outras pessoas. Deus usa pessoas para falar conosco. Deus fala. Quando você está tão ligado à voz de Deus, Deus fala e você percebe a voz de Deus, mesmo quando a pessoa nem está ciente de que está sendo instrumento de Deus para falar com você.
E uma outra forma também é quando você debruça sobre a palavra de Deus. É quando o Espírito Santo abre o seu entendimento para que você compreenda aquela palavra dirigida para a sua vida, para aquele momento que você está atravessando. Que Deus possa aplicar essa palavra em seu coração. E a minha oração é que você possa ouvir a voz do Senhor em meio a tanto barulho, em meio a tantas notícias que estão por aí. Notícias negativas, situações problemáticas. Em tudo isso, você discirna a voz do seu pastor, Jesus Cristo. Bom compartilhamento. Reúna aí com a sua célula, compartilhe as perguntas do estudo. Tenha uma excelente edificação na palavra de Deus. Deus te abençoe.